Muito boa tarde para todos vocês. Boa noite para aqueles que estão na Europa, que vão me acompanhar amanhã. Bom dia. Eu sou Gilney e estou estreando hoje o meu comentário do dia, sendo hoje 7 de março de 2018, com o tema A profecia da destruição de Damasco é para os nossos dias? Bem, mergulhada numa guerra civil desde 2011, onde facções terroristas armadas pelo Ocidente lutam contra o governo do presidente Bashar al-Assad, nascido em 1966, ao mesmo tempo em que combatem entre si a Síria, com 185 mil quilômetros quadrados e 18 milhões de habitantes, viu, de uma hora para outra, monumentos históricos milenares, como os de Palmira, destruídos, e cidades modernas, subitamente reduzidas a escombros. O resultado é uma crise humanitária tremenda, com 470 mil mortos e 4 milhões e 800 mil refugiados, além de 7 milhões e 600 mil desalojados dentro da própria Síria. Damasco, que tem 1 milhão e 700 mil habitantes, é bombardeada pela artilharia rebelde e pela aviação israelense, a pretexto de destruir bases do exército iraniano e estruturas do Hezbollah, o movimento xiita, radicado no Líbano, hostil a Israel e aliado de Assad na luta contra os terroristas salafitas, que são os mesmos que degolam cristãos, xiitas e drusos, aos quais, diga-se de passagem, a família Assad sempre protegeu, razão pela qual lideranças cristãs ortodoxas têm, em uníssono, abençoado Assad na sua luta contra o terror. Agora, que a imprensa internacional, que é controlada pelos donos do poder, que desejam nada mais e nada menos do que vincar mais uma ferramenta de mercantilismo, impedindo uma aliança entre a Síria, o Irã, o Iraque e a Rússia, e a construção de um oleoduto que leve o petróleo desses países até o Mediterrâneo, seja hostil à Síria, é perfeitamente compreensível. Afinal, a mídia é paga pelos governantes e sustentada por esses instrumentos de poder. O incompreensível para mim é que a mídia cristã e conferencistas evangelísticos de renome internacional aplaudam tais ataques, torçam pela destruição de Damasco e fechem os olhos para a imensa destruição e sofrimento do sírio a pretexto da profecia que leremos agora em Yeshayahu ou Isaías, capítulo 7, versículo 1. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Se esses conferencistas, escritores de livros, editores de vídeos, se dessem ao trabalho de ler o contexto, esses homens vendidos ao poder veriam que essa é uma profecia contra Israel e contra Damasco, e não uma profecia pró-Israel e anti-Síria. A razão é simples. Na época, Israel e Síria eram aliados. Então, a profecia prossegue no capítulo 17, agora versículos 2 e 4, eu só saltei o versículo 3 e 4, perdão, eu só saltei o versículo 2,
que eu não considero relevante e porque o nosso vídeo está destinado a ser um vídeo de curta duração. Eu quero agradecer a presença de vocês que estão aqui, Rocha Laércio, Mônica Bizelli, Iracildes Oliveira, Cleiton. Meus amigos, não hesitem em compartilhar esse vídeo. Nós precisamos desmantelar a farsa de que a destruição de Damasco está prevista para nossos dias. Isso é necessário porque nós precisamos o resgate da verdade, tal como revelado na palavra. Shalom Quadros, bem-vindo. Rocha, bem-vindo. Um abraço para você, um abraço para a irmã Silvia, um abraço para o seu filhão, que o Eterno seja com todos. Pois bem, o texto da profecia diz: e a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel. Diz Jeová dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura de sua carne vai ficar emagrecida. Yeshayahu, Isaías, como eu disse, versículos 3 e 4. Observem aqui que Síria e Israel estão no mesmo contexto de juízo, estando naquele momento histórico sob idêntica condenação. A profecia contra Damasco não pode e não deve ser retirada desse contexto a pretexto de causarmos um sensacionalismo profetário que não leva a nada, senão ao apoio das políticas dos poderosos que controlam o mundo, geram as guerras, destroem as nações, matam pessoas para depois reconstruir nações à custa de dinheiro. Enfim, nós estamos diante de uma profecia vencida, uma profecia cumprida há nada mais e nada menos que 2.750 anos. Uma profecia que nada tem a ver com os dias atuais, e na qual o profeta anuncia que Israel e Harã, ou Síria, a sua aliada, eles que haviam se aliado contra o reino de Judá, que juntos, sírios e israelenses, cercaram Jerusalém no ano 735 e continuaram o cerco até o ano 734, quando foram derrotados. O profeta está anunciando que eles seriam destruídos pela Assíria, assim como explica William Smith no seu dicionário da Bíblia. Abro aspas. A conquista de Damasco por Tiglat-Pileser III, que reinou dos anos, que atacou a cidade no ano 733 e 732, é o resultado final da intervenção assíria, não confundir Assíria, que era um reino radicado no atual Iraque, com Síria, que é vizinha de Israel. É o resultado, prossigo, final da intervenção assíria contra a coalizão anti-assíria de Rezim, de Damasco, e Peká, de Israel, contra Acaz, de Judá. Tiglat-Pileser III veio em auxílio de Acaz, de Judá, que prontamente pediu a ajuda do rei assírio. Ele, finalmente, destruiu o poder de Damasco. Rezim, rei da Síria, morreu durante o cerco, de acordo com a Bíblia, 2 Reis 16, versículo 9, após a conquista de Tiglat-Pileser III. Damasco não era mais a capital do reino independente e rico de Arã. Lembrando que Arã é a palavra hebraica para Síria. Como essa profecia, irmãos, não é para hoje, apesar da propalada destruição imediata de Israel, que vem sendo divulgada, de Damasco, que vem sendo divulgada já há 4 anos por conferencistas, e por evangelistas, e por
pseudo-estudiosos das Escrituras, sustentando a política do poder mundial, Assad vem triunfando na guerra civil síria, com o apoio das forças russas. Eu não sou tonto de imaginar que os russos estão apoiando Assad por interesses humanitários. Eles também têm seus interesses geoestratégicos, eles também querem transportar o seu petróleo até o Mediterrâneo e querem contar com a Síria para isso. Mas é interessante que essa vitória de Assad contra as forças insurgentes, uma vitória que está se tornando cada vez mais consolidada, ela é também uma espécie de retorno de todo o cuidado, proteção e acolhida que o povo de Arã, ou os sírios, deram desde os dias do rei Davi, isso há 3.000 anos, aos Yahud al-Suriun, como são chamados os judeus sírios, cujos descendentes ultrapassam 260.000 pessoas, e existem 7.000 descendentes de judeus sírios vivendo no Brasil. O povo judeu deve, pois, mais aos sírios do que imagina. Então, é nossa missão orar pela paz na Síria. A cidade que ungiu Shaul ainda tem muito a viver. E hoje, então, eu expus nesse breve vídeo algo que eu quero repetir amanhã e nos dias seguintes, sempre que possível, no comentário do dia. Muito obrigado por me acompanharem. Shalom, shalom.